Hoje eu quero falar com você sobre Salmo 37, como se estivéssemos sentados juntos, em silêncio, deixando essa palavra entrar devagar no coração. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de ver pessoas que fazem o mal prosperando, cansado de fazer o que é certo e parecer que nada muda. O Salmo 37 começa tocando exatamente nessa ferida. Não te indignes por causa dos malfeitores. E isso não é uma frase bonita apenas, é um chamado à calma quando tudo em nós quer explodir. Esse salmo nos lembra que nem tudo que cresce rápido permanece. Às vezes olhamos para o mundo e parece injusto. Quem mente avança, quem pisa nos outros sobe, quem engana parece vencer. Mas Deus nos convida a olhar com outros olhos. Ele diz: confia. Não confia nas circunstâncias, confia nele. Então vamos orar. Pai amado, Deus eterno e bondoso, eu me coloco agora na tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem força fingida. Venho como alguém que carrega dores que nem sempre consegue explicar, feridas que o tempo não apagou e pensamentos que muitas vezes só o Senhor conhece. Esta oração nasce inspirada nas verdades do Salmo 37, mas nasce também da vida real, da luta diária, do íntimo de quem está cansado de lutar sozinho. Senhor, Tu conheces cada pessoa que agora ora comigo, cada coração que escuta essas palavras talvez em silêncio, talvez com lágrimas escondidas. Tu sabes que muitos tentam confiar, mas ainda tremem por dentro. Muitos tentam descansar, mas a mente não para. Muitos dizem, vai dar tudo certo, mas por dentro estão despedaçados. E mesmo assim, Pai, o Teu Salmo nos convida a confiar em Ti, a descansar no Senhor, a não nos afligirmos com aquilo que parece injusto. Hoje eu não quero falar de uma confiança bonita só no discurso. Quero falar daquela confiança que nasce no meio da dor, quando a gente não entende nada, quando tudo parece atrasado, quando as promessas parecem longe demais. Senhor, há pessoas aqui que fizeram tudo certo e mesmo assim se machucaram. Pessoas que amaram de verdade e foram feridas. Pessoas que confiaram e foram traídas. Pessoas que deram o melhor e receberam o pior. E isso dói, Deus. Dói no peito, dói na alma, dói no íntimo. Tu sabes, Pai, que existem feridas que ninguém vê. Feridas que não sangram por fora, mas sangram todos os dias por dentro. Feridas causadas por palavras, por rejeições, por abandono, por humilhações, por promessas quebradas. Há quem carregue uma dor antiga, algo que aconteceu há anos, mas que ainda ecoa no coração como se tivesse sido ontem. Há quem sorria por fora, mas por dentro esteja cansado de fingir que está bem. E mesmo assim, Senhor, o Teu Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Como é difícil entregar quando a gente já se machucou tanto, como é difícil confiar quando o coração já aprendeu a se proteger. Mas hoje, Pai, nós não queremos fingir força, queremos apenas ser sinceros diante de Ti. Entra, Senhor, no íntimo de cada um. Entra naquele lugar escondido que a pessoa evita lembrar. Entra naquela memória que ainda dói. Entra naquele medo que ninguém conhece. Entra naquele pensamento que volta toda a madrugada. Entra naquele sentimento de inadequação, de fracasso, de não sou o suficiente. Só o Senhor pode tocar onde ninguém mais alcança. Pai, há pessoas aqui que se sentem injustiçadas. Olham ao redor e veem outros prosperando, avançando, sorrindo, enquanto elas parecem presas no mesmo lugar. Isso gera revolta, comparação, tristeza. Às vezes gera até raiva de Ti, Deus, mesmo que ninguém tenha coragem de admitir. Mas o Salmo 37 nos lembra que o caminho do justo não é esquecido por Ti. Mesmo quando tudo parece lento, o Senhor continua trabalhando. Ensina-nos, Pai, a não deixar a dor endurecer o coração. Ensina-nos a não permitir que as feridas nos transformem em pessoas frias, amargas ou desconfiadas de tudo e de todos. Cura-nos por dentro, Senhor. Não apenas superficialmente, mas profundamente. Vai na raiz da dor, vai na origem do trauma, vai naquele momento em que algo se quebrou dentro de nós. Há quem carregue uma dor antiga, algo que aconteceu há anos, mas que ainda ecoa no coração como se tivesse sido ontem. Há quem sorria por fora,
mas por dentro esteja cansado de fingir que está bem. E mesmo assim, Senhor, o teu salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Como é difícil entregar quando a gente já se machucou tanto, como é difícil confiar quando o coração já aprendeu a se proteger. Mas hoje, Pai, nós não queremos fingir força, queremos apenas ser sinceros diante de Ti. Entra, Senhor, no íntimo de cada um. Entra naquele lugar escondido que a pessoa evita lembrar. Entra naquela memória que ainda dói. Entra naquele medo que ninguém conhece. Entra naquele pensamento que volta toda a madrugada. Entra naquele sentimento de inadequação, de fracasso, de não sou o suficiente. Só o Senhor pode tocar onde ninguém mais alcança. Pai, há pessoas aqui que se sentem injustiçadas. Olham ao redor e veem outros prosperando, avançando, sorrindo, enquanto elas parecem presas no mesmo lugar. Isso gera revolta, comparação, tristeza. Às vezes gera até raiva de Ti, Deus, mesmo que ninguém tenha coragem de admitir. Mas o Salmo 37 nos lembra que o caminho do justo não é esquecido por Ti. Mesmo quando tudo parece lento, o Senhor continua trabalhando. Ensina-nos, Pai, a não deixar a dor endurecer o coração. Ensina-nos a não permitir que as feridas nos transformem em pessoas frias, amargas ou desconfiadas de tudo e de todos. Cura-nos por dentro, Senhor. Não apenas superficialmente, mas profundamente. Vai na raiz da dor, vai na origem do trauma, vai naquele momento em que algo se quebrou dentro de nós. Há quem carregue uma dor antiga, algo que aconteceu há anos, mas que ainda ecoa no coração como se tivesse sido ontem. Há quem sorria por fora, mas por dentro esteja cansado de fingir que está bem. E mesmo assim, Senhor, o teu salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Como é difícil entregar quando a gente já se machucou tanto, como é difícil confiar quando o coração já aprendeu a se proteger. Mas hoje, Pai, nós não queremos fingir força, queremos apenas ser sinceros diante de Ti. Entra, Senhor, no íntimo de cada um, entra naquele lugar escondido que a pessoa evita lembrar, entra naquela memória que ainda dói, entra naquele medo que ninguém conhece, entra naquele pensamento que volta toda a madrugada, entra naquele sentimento de inadequação, de fracasso, de não sou o suficiente. Só o Senhor pode tocar onde ninguém mais alcança. Pai, há pessoas aqui que se sentem injustiçadas. Olham ao redor e veem outros prosperando, avançando, sorrindo, enquanto elas parecem presas no mesmo lugar. Isso gera revolta, comparação, tristeza. Às vezes gera até raiva de Ti, Deus, mesmo que ninguém tenha coragem de admitir. Mas o Salmo 37 nos lembra que o caminho do justo não é esquecido por Ti. Mesmo quando tudo parece lento, o Senhor continua trabalhando. Ensina-nos, Pai, a não deixar a dor endurecer o coração. Ensina-nos a não permitir que as feridas nos transformem em pessoas frias, amargas ou desconfiadas de tudo e de todos. Cura-nos por dentro, Senhor, não apenas superficialmente, mas profundamente. Vai na raiz da dor, vai na origem do trauma, vai naquele momento em que algo se quebrou dentro de nós. Há quem carregue uma dor antiga, algo que aconteceu há anos, mas que ainda ecoa no coração como se tivesse sido ontem. Há quem sorria por fora, mas por dentro esteja cansado de fingir que está bem. E mesmo assim, Senhor, o teu salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Como é difícil entregar quando a gente já se machucou tanto, como é difícil confiar quando o coração já aprendeu a se proteger. Mas hoje, Pai, nós não queremos fingir força, queremos apenas ser sinceros diante de Ti. Entra, Senhor, no íntimo de cada um, entra naquele lugar escondido que a pessoa evita lembrar, entra naquela memória que ainda dói, entra naquele medo que ninguém conhece, entra naquele pensamento que volta toda a madrugada, entra naquele sentimento de inadequação, de fracasso, de não sou o suficiente. Só o Senhor pode tocar onde ninguém mais alcança. Pai, há pessoas aqui que se sentem injustiçadas. Olham ao redor e veem outros prosperando, avançando, sorrindo, enquanto elas parecem presas no mesmo lugar. Isso gera revolta, comparação, tristeza. Às vezes gera até raiva de Ti, Deus,
mesmo que ninguém tenha coragem de admitir. Mas o Salmo 37 nos lembra que o caminho do justo não é esquecido por ti. Mesmo quando tudo parece lento, o Senhor continua trabalhando. Ensina-nos, Pai, a não deixar a dor endurecer o coração. Ensina-nos a não permitir que as feridas nos transformem em pessoas frias, amargas ou desconfiadas de tudo e de todos. Cura-nos por dentro, Senhor, não apenas superficialmente, mas profundamente. Vai na raiz da dor, vai na origem do trauma, vai naquele momento em que algo se quebrou dentro de nós. Há quem carregue uma dor antiga, algo que aconteceu há anos, mas que ainda ecoa no coração como se tivesse sido ontem. Há quem sorria por fora, mas por dentro esteja cansado de fingir que está bem. E mesmo assim, Senhor, o teu salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.